Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem e feliz por mais uma manhã estarmos juntos para aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Estamos ainda aprendendo sobre o tema oração e para isso estamos aprendendo sobre a vida de oração de Jesus, com base no Evangelho de Lucas, né? Estamos caminhando nessa maravilhosa aventura de observarmos a vida de oração de Jesus. E nesta manhã eu convido você a olharmos para uma outra oração importantíssima da nossa vida e que Jesus nos ensinou a fazê-la, que é a oração intercessora. Nós precisamos interceder pelas pessoas, né? Jesus não orava apenas por ele mesmo. Jesus intercedia pelos seus discípulos. Jesus sabia o poder da oração. E a oração intercessora de Jesus por Pedro, que nós vamos analisar hoje juntos, que está relatada no livro de Lucas, né? No capítulo de número 22, nos versos 31 e 32, mostra que, de fato, Jesus estava preocupado com a vida dos seus discípulos. E que eu e você também precisamos estar preocupados com os nossos irmãos, com os nossos amigos, não é mesmo? Olha só o que diz aí a palavra de Deus. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha que coisa, né? Assim como pela oração de Jesus chegou ao entendimento de Pedro quem realmente Jesus era, lá no livro de Lucas, no mesmo livro, no capítulo 9, nos versos 18 a 20, seria também através da oração de Jesus que Pedro seria socorrido no momento crucial da vida de Pedro. E esse texto, ele relata claramente que Satanás estava furioso, querendo tragar a vida dos discípulos de Jesus. O nome que aparece aqui em primeiro plano é o de Pedro, mas na realidade o ataque seria desferido a todos os discípulos. No verso 31, Jesus, clamando, chamando o nome de Pedro, diz: Satanás vos reclamou. Ele não está falando somente de Pedro, mas dos discípulos. Isso está insinuando que realmente o ataque não seria apenas a Pedro, mas os outros discípulos que com ele estavam também foram incluídos ou colocados nessa peneira que Satanás queria cirandá-los, não é mesmo? A questão é que Pedro era o líder daqueles discípulos e todos seguiam a Pedro. Ele tomava a frente em qualquer situação e então Satanás entendeu que destruir Pedro seria uma possibilidade de destruir os demais discípulos. Quando um líder é destruído, dificilmente os seus liderados permanecem de pé. Mateus capítulo 26, verso 31 vai dizer isso. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Satanás conhecia esse versículo e conhecia esta ideia de cor, não é mesmo? Então, a oração de Jesus não só manteve Pedro de pé, mas fortaleceu Pedro para levantar também os seus irmãos discípulos. E o que podemos aprender com essa palavra de Deus para nós? Olha, uma das lições que aqui estão nesse texto é que o verso 33 diz que Pedro nem tinha noção de que ia passar por esse perrengue. Olha o que Pedro diz. Pedro, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Pedro não estava nem pensando que haveria de passar por um problema, por uma situação difícil. É por isso, meus amados, que nem sempre as pessoas que estão felizes, estão sorrindo ao nosso lado, não necessitam das nossas orações. Nós precisamos orar por todos os nossos irmãos, por todos eles, sem exceção, porque as desventuras da vida, elas recaem sobre todos. E então, nesse texto, nós entendemos que o inimigo ele é sempre estratégico em seus ataques. Ele não dá tiro no escuro, né? Ele queria ferir Pedro
Mas não era só Pedro, ele queria destruir todo aquele grupo de discípulos. Então nós precisamos tomar cuidado. A nossa oração intercessora precisa ser por todos os nossos irmãos em Cristo, por toda a nossa família, por todos os nossos amigos de trabalho. Precisamos clamar a Deus por misericórdia, interceder pela salvação de todos os que nós conhecemos e que estão à nossa volta. Precisamos interceder, clamar sempre a Deus. Uma outra verdade que nós percebemos aqui nesse texto é que a oração intercessora, ela pode ser decisiva na história de uma pessoa. Verso de número 32 diz isso, olha. Disse Jesus: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha, amados, se há algo que precisa ser mantido a todo custo na vida do crente, é a sua fé. Quando perdemos a fé, perdemos tudo. E então, Jesus, sabendo disso, ele ora e clama pela vida de Pedro. Satanás queria que acontecesse com Pedro o mesmo que aconteceu com Judas, que depois de ter caído, depois de ter traído Jesus, perdeu toda a fé, perdeu a esperança. E aliás, embora Judas não poderia ser restaurado porque ele era para a perdição, mas podemos fazer aí um paralelo, não é mesmo? Podemos fazer sim esse paralelo. Então, a oração que você faz por alguém não será desperdiçada. Precisamos orar. Nós não sabemos as necessidades e as crises das pessoas, mas nós sabemos que a nossa oração pode ser decisiva na vida dessas pessoas. Devemos entender que a intercessão ela é tão importante que o próprio Espírito Santo faz isso por nós. Romanos capítulo 8, os versos 26 e 27. Outra verdade sobre a importância da intercessão é que Jesus intercedeu e ele continua intercedendo por nós. Hebreus capítulo 7, o verso 25, está escrito: por isso também Jesus pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está constantemente intercedendo por nós, pois ele conhece as nossas fraquezas e sabe que sozinhos não poderíamos resistir ao mundo. O fato é que eu e você precisamos orar, interceder por aqueles que estão à nossa volta. Interceda pelos seus irmãos da igreja, interceda pela sua família, interceda pelos seus familiares, pelo seu trabalho, pelos seus amigos de trabalho. Porque quando o homem trabalha, é o homem quem trabalha, mas quando o homem ora, ele coloca nas mãos de Deus e Deus é quem faz acontecer. Vamos orar mais, vamos orar de maneira intercessora pelos nossos e por aqueles que estão à nossa volta. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê um dia de paz, e eu espero que você, ao terminar essa mensagem, reserve um tempo orando e intercedendo por aqueles que estão à sua volta. Bom dia, espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.